Queridos irmãos e irmãs, que Deus, Espírito Santo, que nos trouxe a fé em Jesus também, ilumine nossos corações e mentes, nos guie quando nós queremos meditar na sua santa palavra, especialmente na leitura de Efésios que nós ouvimos agora há pouco. Amém. Podem sentar. Ontem, na aula de catequese, a gente estava falando um pouquinho sobre como é que começou a igreja e quando é que a igreja pôde começar a se reunir em lugares assim, templos, né? Começou a construir templos. Só depois do ano 300, depois de Cristo, que as pessoas começaram a ter o direito, a liberdade de construir igrejas, né? Templos. Mas desde o início da igreja, né, lá no livro de Atos, as pessoas se reuniam para receber a palavra, o sacramento, para orar e para louvar a Deus. E aí eu pergunto para vocês, por que a gente se reúne num templo como esse, ou numa pequena capela, ou nas casas, ou às vezes até em lugares abertos, né, como eu cheguei a fazer culto embaixo de árvore. Por que os cristãos se reúnem para cantar hinos a Deus, para trazer as suas ofertas, para ofertar também os seus dons, a sua vida a Deus? Por que a gente se reúne para orar e agradecer? A gente pode responder dizendo que a gente faz tudo isso por causa da obra de Deus, a obra da sua salvação. Por isso eu coloquei esse título, baseado aqui na nossa leitura de Efésios, Louvamos a Deus por sua obra. Louvamos a Deus por sua obra. E aqui então no texto da epístola, Paulo vai mostrando para a gente que a gente pode e deve louvar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sobre isso eu quero falar um pouquinho com vocês agora. Então a gente louva a Deus pela sua obra, primeiro porque Deus Pai, em Jesus Cristo, escolheu a gente. Isso é importante, né? Eu já falei algumas vezes, né? Nós não escolhemos Deus, nós não escolhemos Jesus, nós não procuramos, nós não achamos, nós não encontramos Deus, é Ele que vem ao nosso encontro, Ele que nos escolhe. E no nosso texto aqui o apóstolo Paulo fala 3 vezes que Deus nos escolheu. No versículo 4 ele fala assim, que a escolha de Deus é feita nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus escolhe a gente, isso é chamado de escolha ou eleição da graça. Ela é feita sempre ligada a Jesus Cristo e a sua obra. Em outras palavras, Deus não salva ninguém se não for através de Cristo. O apóstolo deixa bem claro que a obra de Deus ela é feita em Cristo, sempre em Cristo, nele, por meio dele. E no versículo 5 aparece aqui que essa escolha de Deus acontece de acordo com o propósito de Deus, o plano de Deus, que é um plano de salvação. Quando eu pergunto, né, já em estudos ou no catecismo, qual é a maior vontade de Deus, a gente pode usar essa palavra aqui, qual é o maior propósito de Deus? E a maior vontade de Deus, o maior propósito de Deus sempre é a nossa salvação. Eu vi um post, né, escrito assim, Jesus não veio morrer para realizar os seus sonhos. Jesus veio morrer para salvar você dos pecados. Se você já ouviu assim, Deus mandou Jesus e ele veio para realizar todos os seus sonhos. Esquece isso, isso não é da Bíblia. Ele veio para
se Ele nos escolher para a salvação. Então, em Cristo o Pai nos escolheu. Isso, meus irmãos, é uma doutrina da Bíblia, que a gente chama, então, como eu disse antes, eleição da graça. E olha só como é que isso é interessante. Essa doutrina diz assim: alguns vão ser salvos e alguns vão ser condenados. Aqueles que não são salvos não vão ser salvos porque rejeitaram Jesus. Eles são condenados por sua própria culpa. E quem é salvo, não é salvo pela sua culpa, vamos dizer. A gente não é salvo porque a gente quer, porque a gente escolheu. Quem é salvo é porque Deus salvou. Quem não é salvo é culpa da pessoa. Parece difícil de entender isso, né? Ele está dizendo assim: se você é salvo, é porque Deus fez essa obra em você. Mas se você for condenado, a culpa é toda sua. Em outras palavras, né? Alguns serão salvos, outros não. E as pessoas perguntam, mas por que esses outros não? Por que Deus não fez eles crerem, né? Mas essa doutrina, ela quer fazer a gente sempre lembrar que a gente não é salvo porque tem alguma coisa boa em nós. Porque nós fizemos alguma coisa que chamou a atenção de Deus para nos salvar. Mas a gente é salvo exclusivamente pela graça de Deus em Jesus Cristo. É por causa de Jesus que a gente é salvo e nada que a gente faça pode melhorar a nossa situação diante de Deus. Então, por isso a gente louva a Deus pela sua obra, porque Ele escolheu a gente em Cristo. Se dependesse de escolher a gente por nós mesmos, ninguém seria escolhido para a salvação. Somos salvos porque Ele nos escolhe em Jesus Cristo. Mas a gente louva também Deus Filho, porque Deus Filho é que teve que dar a vida sacrificada na cruz para essa salvação acontecer, né? Aqui no texto, no versículo 7, Paulo diz assim, nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então é em Jesus que Deus nos liberta. E quando fala aqui de remissão, a palavra que é usada aqui, é a palavra que era usada naquele tempo, para dizer assim, quando um escravo era libertado, quando alguém pagava o preço, né, por um escravo e ele era libertado. Então, ele deixava de ser, né, pertencer àquela pessoa e agora estava livre. Assim, então, Deus diz em Jesus, eu paguei o preço por vocês. Jesus diz, eu, com meu sangue e a minha vida, libertei vocês do pecado, do poder do diabo e da morte eterna, com meu sangue derramado ali na cruz. Então, a gente louva o Filho porque Ele fez o sacrifício por todos nós. Jesus, Ele está, meus irmãos, no centro do tratamento de Deus com todo mundo. O versículo 10 diz assim que Deus quer unir em Cristo todas as coisas. Quer dizer, até a própria natureza, a criação, que foi também corrompida pelo pecado, vai ser salva através de Jesus. Todas as coisas e todas as pessoas vão ser trazidas de novo para a comunhão com Deus pela fé em Jesus. Quando Deus revelou o plano dele de salvação, ele começou a revelar no Antigo Testamento, né, com os profetas. Ali ele estava dizendo, né, dando assim algumas dicas do que ia acontecer. Mas a revelação completa do seu plano secreto culminou em Jesus. E esse plano é unir a gente a Ele através do próprio Jesus. E aí, como diz Paulo em outra carta, né, Jesus deixou a glória do céu e veio aqui se humilhar e humildemente viver entre nós. Nasceu como um de nós. Ontem eu ainda falei também na reunião de jovens, né? Ele nasceu de uma maneira muito humilde, ele era Deus, o Rei dos Reis, nasceu num estábulo de animais. Tá? E depois morreu de uma maneira pior ainda.
morreu numa cruz como um bandido, mas sempre foi obediente a Deus até a morte na cruz, para salvar a gente. Então, por que nós louvamos Deus Filho pela sua obra? Porque Ele se sacrificou por nós. Nós vamos louvar o Filho que nos libertou com o seu sacrifício, sem a gente merecer. Mas a gente louva também Deus Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a garantia da nossa herança celestial, da vida que Deus prometeu para nós, a vida eterna. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade, né, que Jesus prometeu que Ele ia mandar depois que Ele subisse ao céu. E Ele mandou o Espírito. E o Espírito é dado à igreja, ou seja, a nós. E esse Espírito é que traz para nós a salvação de Jesus. Ele é que traz para nós a promessa, né, de que através de Jesus as pessoas são salvas. E como que Ele faz isso? Pela palavra e pelo sacramento. Especialmente, né, na pregação do Evangelho. E aí, Paulo fala uma coisa aqui no texto interessante. Ele diz assim: nós cristãos somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, a gente tem a marca de propriedade de Deus, que é o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala em selo, tá, meus irmãos? A gente pensa assim, né? Selo, aquele papelzinho, né, que você cola numa carta, né? Mas selo, naquela época, quem já viu algum filme, assim, série da Idade Média, se vocês prestarem atenção, quando um rei vai mandar uma carta, um comunicado, ele fecha aquela carta com uma cera, e aí ele tem um anel que tem o símbolo dele. Daí ele pega aquele anel e faz assim naquela cera, né? Aquilo ali era o selo, era tipo um carimbo. Estava mostrando, essa carta aqui tem o símbolo do rei. Esse é o selo. Isso aqui está garantindo que essa carta é minha, né? Então, talvez traduziria melhor aqui um carimbo, né? Muitos de vocês já usaram carimbo. Carimbo, né? Você tem lá um carimbo com o seu nome, você põe lá no seu livro. Comprei um livro novo, vou botar meu carimbo aqui, ó. Esse livro é meu. Então Deus está dizendo aqui, o meu Espírito é o carimbo que eu coloquei em vocês, é o selo de propriedade de que vocês vão receber o que eu estou prometendo. Então o Espírito Santo é uma dádiva de Deus também para nós, e ele marca a gente, ele sela a gente, ele carimba a gente como filhos de Deus e herdeiros das suas promessas. Quando é que a gente recebe esse carimbo do Espírito Santo? É interessante que a gente recebe na pele mesmo, né? É no batismo. Ali aquela água, com a palavra de Deus, né? Ela é o carimbo do Espírito Santo. E a garantia, então, de que Deus vai dar o que Ele prometeu, que Deus vai nos levar para o céu. Podemos usar aqui uma outra palavra também, né? Quando a gente compra alguma coisa, muitas vezes, se a gente não compra à vista, a gente paga uma parte, né? Dá um sinal, né? O Jefinho vai comprar uma moto nova, vou dar aqui 5 mil de sinal. Então, a pessoa já sabe que ele vai pagar o resto, porque ele não vai querer perder os 5 mil que ele já deu, né? Então ele está dizendo assim, o Espírito Santo também é como um sinal, que no final vocês vão ganhar o restante, ou seja, vocês vão ganhar a vida eterna. Então é uma garantia que Deus dá, que por causa de Jesus nós somos herdeiros da vida eterna, que nós vamos ter no juízo final, né, a salvação completa. Além disso, meus irmãos, o Espírito Santo faz uma outra coisa para a gente. Ele é aquele que garante a presença de Jesus na sua vida, na minha vida. E mais, é aquele que converte as pessoas a Jesus, através da pregação do Evangelho. O Evangelho, o que é? É a palavra de Deus que diz que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por nós. Esse Evangelho, então, é o canal, é um instrumento pelo qual Deus, Espírito Santo, salva as pessoas. E olha só, nós também somos transformados em instrumentos do Espírito Santo quando nós falamos a palavra de Deus para as pessoas. Quando nós lemos a palavra de Deus para alguém, quando a gente convida pessoas para vir ouvir a palavra de Deus. Então,
É assim que Deus converte pessoas. Por isso que eu falei antes, né? Ninguém diz assim, eu quero hoje crer em Jesus. Se a pessoa fala isso, é porque o Espírito Santo já entrou nela, pelos seus ouvidos ou pelos seus olhos. E o Espírito Santo já está transformando ela, está convertendo essa pessoa em alguém que crê em Jesus. Então, meus irmãos, a gente louva a Deus, Espírito Santo, pela sua obra, porque Ele é a garantia, é o selo, é o carimbo da nossa herança celestial. Louvamos então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que a gente louva? Porque sem a obra de salvação, nós estaríamos perdidos. A gente estaria condenado à morte eterna. Nunca é demais a gente lembrar disso. Tá? Por causa do nosso pecado, o nosso destino, desde antes de nascer, ele é um destino muito terrível, né? Paulo diz assim, o salário do pecado é a morte. Então, nada mais justo, meus irmãos, do que a gente louvar a Deus pela sua obra, porque, vejam bem, se a gente merecia a morte, como é que a gente recebe de graça a vida eterna? Como é que a gente ganha uma salvação pela qual a gente não pode pagar? É por causa da obra de salvação de Deus por sua graça. Paulo diz assim, nele nós temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Então, meus irmãos, como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos dá com tanta fartura. Pensem bem, né? O normal não é a gente crer em Jesus. E os números mostram isso. Cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, tem mais ou menos 2 bilhões e meio que creem em Jesus. Os outros 5 bilhões e meio não creem em Jesus. Esse é o normal. Por quê? Porque sozinho ninguém chega à fé em Jesus. Então, veja que privilégio nós temos de estar entre os que creem. Estar entre aqueles sobre os quais Deus derramou abundantemente a sua graça. Como é maravilhosa essa graça de Deus. Mas ao mesmo tempo veja que, além de um privilégio, uma responsabilidade. Nós louvamos a Deus por sua obra, levando essa obra de salvação dele para todos esses outros bilhões que não creem. Nós louvamos a Deus pela sua obra quando a gente sai aqui do culto também. Então nós temos que nos arrepender de todas as vezes que nós não louvamos a Deus. Nos arrepender de que muitas vezes nós desonramos a Deus. Nós ofendemos a Deus. Com pensamentos, com palavras, com ações, ou por falta de ação. Quantas vezes nós não louvamos a Deus quando nós recusamos os seus convites? Quantas vezes nós não louvamos a Deus porque nós não levamos o seu amor às pessoas? Deus diz, arrependam-se. E vamos então pedir perdão com muita humildade através de Jesus. Sempre através de Jesus. E aí, meus irmãos, recebendo esse perdão de novo, nós vamos, cada dia, louvar a Deus pela sua obra. Não só aqui no culto, não só quando a gente está em alguma atividade da igreja, né? Nós vamos louvar a Deus por sua obra com o nosso tempo, os nossos dons, o nosso dinheiro, os nossos bens, a nossa inteligência, o nosso trabalho, com o nosso corpo, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com a maneira como a gente reage no dia a dia às situações da vida. Enfim, a gente louva a Deus por sua obra com todo o nosso viver, cada dia da vida. E é assim, então, que o evangelho que salva vai chegando para mais pessoas. Meus irmãos, eu acredito, né, que não há nenhuma dúvida de que Deus merece todo o nosso louvor. Deus merece toda a nossa adoração. Deus merece toda a nossa gratidão. E através do nosso louvor no dia a dia, Ele vai
escolhendo, através de Jesus, em Jesus, e vai salvando mais e mais pessoas. Então veja como é importante a gente louvar a Deus por sua obra. Como é importante estar aqui. Porque estar aqui também é um testemunho para quem vê que a gente vem à igreja. Olha, eles estão indo lá. É importante para eles estar lá. E veja como é importante, então, eu e vocês, louvar a Deus, cada um na sua vocação, no seu dia a dia. As pessoas vão ver isso. E muitos vão querer saber por que a gente louva a Deus. E aí nós vamos contar. É por causa da sua obra de salvação na nossa vida. Então, vamos ler junto ali? Louvamos a Deus por sua obra. Amém.